a abrir a Escritura com muito amor, com muita reverência e nos apropriar de um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 27. Nós vamos falar sobre o divórcio à luz do Novo Testamento. É um desafio pensar sobre um tema extremamente controverso, mas nós vamos buscar esclarecer à luz da Escritura Sagrada esse tema. Nós não temos muito insumo na Bíblia, muito material, nós não temos um compêndio na Bíblia sobre o divórcio. Por isso eu vou ler os textos, os irmãos permaneçam sentados e vamos abrindo comigo a Escritura e nós vamos fazer a leitura dos textos da Escritura no Novo Testamento que falam sobre isso, e aí a posteriori a gente vai fazendo a exposição do texto, tá? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27, quem encontrou diga amém. Disse assim o Senhor Jesus: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se percam do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Agora eu queria que você abrisse a Escritura no livro de Mateus, ainda Mateus, no capítulo de número 19. Quem encontrou, por favor, diga amém. E aconteceu que concluindo, a partir do versículo 1, tá? E aconteceu que concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia, dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão, e seguiram-no muita gente, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Primeira coisa que os irmãos precisam entender: a pergunta dele não é se é lícito ao homem repudiar a mulher. A pergunta deles é lícito ao homem repudiar por qualquer motivo? Porque repudiar a mulher já era algo que era legitimado pela lei de Moisés. Então a pergunta é lícito deixar por qualquer motivo? Vamos atentar. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Disse-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse-lhe:
Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem for concedido. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Agora, por favor, vá para a primeira carta de Paulo a Corinto. Primeira carta de Paulo a Corinto, capítulo de número 7. Primeira carta de Paulo a Corinto, capítulo de número 7. A partir do versículo 1. É o último texto que nós vamos ler. Esses 3 textos resumem tudo o que o Novo Testamento diz sobre o divórcio. Quem encontrou esse terceiro texto, por favor, diga amém. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem tem-no o marido. Mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não puder conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. E aí ele no versículo 11 diz: se porventura se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo, não, Senhor. Digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não o deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Amém, queridos? Querido Deus, nós queremos ouvir a Tua voz e que seja clara aos nossos corações. Fale-nos sobre este tema tão importante. Nós queremos, ó Deus, que os nossos casamentos sejam preventivamente resguardados. E que o Senhor nos guarde nesta noite por Tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma explicação aos irmãos, à luz do terceiro texto que a gente leu, quando o apóstolo Paulo diz: digo eu, não o Senhor, diz o Senhor e não eu. O que o apóstolo Paulo está dizendo não é que essa palavra ou esse conselho que eu agora trago para vocês é um conselho que Deus não me deu. É um conselho que eu quero dar por minha experiência. A impressão que você tem é que Deus não mandou Paulo dizer, e Paulo, sem que Deus mandasse ele dizer, Paulo então dá o conselho. Mas o que nós precisamos entender é que quando o apóstolo Paulo usa a expressão digo eu, não o Senhor, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: o Senhor ensinou que o marido case-se, e casando-se não deve se divorciar. Mas existem outras questões que Jesus não tratou. Por exemplo, essa especificidade de você permanecer casado com um infiel que não aceita que você seja crente. Aí Paulo vai dizer que você está livre. Como é algo que Cristo não tratou, aí o apóstolo Paulo então vai dizer: digo eu e não o Senhor. Amém, queridos? Está claro?
Quando Paulo diz digo eu e não o Senhor, é porque é sobre algo que Jesus não tratou. Em alguns temas, Jesus não tratou no detalhe de Paulo. Por exemplo, a ceia. Quem trata a ceia no detalhe é Paulo, Cristo não. Cristo celebra a ceia, mas não ensina no detalhe. Paulo, o apóstolo, o faz. Então, na Escritura Sagrada, o divórcio, ele traz consigo toda uma estrutura cultural. E como nós estamos estudando o divórcio a partir da perspectiva do Novo Testamento, é importante a gente começar a pensar sobre o que diziam os pensadores que transitavam o primeiro século. Primeiro, segundo, terceiro século, anterior ou posterior a Cristo, é o contexto em que o Novo Testamento foi escrito, foi pensado. Os gregos, quando eles pensavam em casamento, eles pensavam de forma extremamente banalizada. No primeiro século, os gregos, quando olhavam para a relação do casamento, eles entendiam a relação do casamento como um passatempo. Para os irmãos terem ideia, Demóstenes, um filósofo grego, registrou em um dos seus livros que os homens gregos, eles tinham cortesãs para o sexo, concubinas para o prazer diário e esposa para gerar filhos legítimos. Cortesãs prostitutas para o sexo, concubinas que eram como segundas mulheres para o sexo diário, e a esposa único e exclusivamente para gestar filhos legítimos. Na perspectiva grega, o casamento tinha único e exclusivamente o propósito de gestar filhos legítimos, conforme Demóstenes. Quando a gente vai para a perspectiva romana, a situação é ainda mais complexa. Havia um cínico provérbio entre os romanos, e o cínico provérbio dos romanos era o seguinte: num casamento um homem tem duas alegrias: quando abraça a mulher a primeira vez em seu peito e quando deposita o seu corpo numa tumba. Para os romanos, havia uma alegria quando o homem livrava-se ou se livrava da sua esposa. Espúrio é o nome do romano, o primeiro romano que adere ao divórcio formal. É o primeiro romano que dá carta de divórcio à sua esposa no ano 234 antes de Cristo. Quando você vai para a lei de Moisés e você analisa o divórcio na perspectiva judaica, o divórcio na perspectiva judaica, ele vem com o objetivo de reparar um problema econômico. A mulher era tida como propriedade do pai. Se o pai tinha filhos, os filhos ajudavam o pai no campo. Se o pai tinha filhas, as filhas eram guardadas virgens para que elas pudessem conceder ao pai um bom dote. Se o noivo era um noivo de muitas propriedades, o dote era elevado. Se o noivo era um noivo de poucas propriedades, havia um teto para o dote, um teto mínimo que ele precisaria dar. E aí os pais buscavam resguardar as suas filhas virgens, porque se algum homem tentasse contra esta mulher, retirando-lhe a virgindade, ele precisaria pagar o dote ao pai. Afinal de contas, o pai tinha direito econômico sobre a mulher. Então veja que sociedade profundamente patriarcal e machista. É nesse contexto que o Novo Testamento é escrito. A partir do momento que o homem entrega seus 10 camelos, seus tecidos, e o leite, e as cabras, e as muitas coisas que formam dote para o pai, ele passa a ser proprietário da mulher. E aí ele leva essa mulher para casa. Depois de alguns anos, ou alguns meses, ou alguns dias, ele olha para a mulher e ele diz: eu não quero mais essa mulher. E aí ele lança a mulher da porta para fora. Quando ele lança a mulher da porta para fora, resta a esta mulher duas coisas: pedir esmolas ou se prostituir. E aí essa mulher lançada agora não pode mais retornar ao pai, porque não pertence mais ao pai. Não é mais do marido, porque foi rejeitada e repudiada pelo marido. Aí Moisés então, para
regularizar essa questão econômica, e o casamento era um contrato mera e exclusivamente econômico. Moisés, para regular um contrato econômico, ele então dá a carta de divórcio. Os irmãos querem saber como era a carta de divórcio? A gente pensa assim que era uma carta de várias páginas. Eu escrevi aqui na íntegra. A carta de divórcio era uma carta, e havia, obviamente estamos traduzindo aqui, né, mas escrito no hebraico a seguinte frase: esta é a ata do teu divórcio de mim, carta de demissão e documentação de tua liberdade, para que possas voltar a te casar com o homem que quiseres. Uma mulher nunca dava carta de divórcio para o marido, mas o marido sim poderia dar carta de divórcio para a mulher. Então nós já observamos 3 contextos: o grego, o romano e o contexto da lei de Moisés. A carta de divórcio em Moisés foi dada por causa da dureza do coração do homem. E não entenda a dureza do coração somente com a ideia de que o homem não quer permanecer casado. A dureza do coração é o fato do homem tratar a mulher de forma espúria. E aí, para que ele regulamentasse esse processo, ele ordena a carta de divórcio. Está claro, irmãos, até aqui? Não estou correndo muito, não? Irmão, hoje vai ser muita informação, mas os irmãos vão entender, viu? Fique tranquilo. No tempo de Jesus haviam 2 escolas. E essas escolas, elas foram desenvolvidas a partir de 2 mestres do judaísmo. A primeira escola do judaísmo era chamada a escola de Shammai, e a segunda escola era a escola de Hilel. Todo mestre em Israel estava matriculado em uma das 2 escolas, participava de uma das 2 escolas. O Cristo Jesus, o Rabone Jesus, fazia parte de uma dessas escolas. E essas 2 escolas interpretavam a vida a partir de muitas perspectivas. O Shammai, ou a escola de Shammai, era a escola dos mestres mais tradicionais. Era uma escola que tinha uma perspectiva mais tradicional. E Cristo Jesus adere à perspectiva de Shammai quando ele faz a interpretação. A escola de Hilel tinha uma perspectiva mais liberal. Pastor, e o que é que Shammai, a escola de Shammai ensinava? A escola de Shammai ensinava o seguinte: um homem jamais deve deixar a mulher. Inclusive havia um dito entre os que eram da escola de Shammai, e o dito era bem perverso: ainda que a sua esposa seja semelhante à esposa de Acabe, não a deixe. Você já pensou, irmão? Ainda que sua mulher seja igual a Jezabel, não a deixe. E Shammai diz o seguinte: na escola de Shammai há um provérbio que diz o seguinte: até o altar chora quando o marido se divorcia da sua esposa. Essa é a perspectiva de Shammai. A escola de Hilel é uma escola muito pregoada hoje, né? É uma escola mais liberal. Hilel já diz o seguinte: o marido não pode deixar a mulher por qualquer coisa. Ele só pode deixar a mulher se ela errar no ponto da comida. Aí, perfeito. Se ela falar algum tipo de palavra desnecessária, se ela conversar com outro homem na rua, ou se ela andar com a cabeça descoberta. Esses são motivos que ele pode deixar ela. Não é por qualquer coisa. Só para os irmãos terem ideia da situação de Hilel. E em Hilel havia um adágio, um provérbio, e o provérbio era o seguinte: o marido pode deixar a mulher com ou sem o seu consentimento. A mulher só pode deixar o marido com o consentimento dele. Irmão, eu sei que vocês já estão ficando com raiva já desse negócio, né? É muito machismo, né? Não é difícil. É nessa estrutura e é nesse contexto que o Novo Testamento é escrito. É nesse contexto. Aí Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que não há diferença entre a prática e a intenção. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com esta. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vim para resgatar a singularidade da humanidade.
Eu vim para gerar uma família instaurada por uma realidade de reino que olha para as pessoas de forma diferente. Porque todo homem que olha para uma mulher e deseja esta mulher, está transformando esta mulher em objeto de consumo, retirando desta mulher aquilo que há de inato, de essência nela, imagem e semelhança de Deus. Porque todo homem que tenta contra uma mulher, ou toda mulher que tenta contra um homem e deseja, está transformando a coroa da criação de Deus em um objeto de seu prazer. E as pessoas não foram feitas para você se satisfazer. As pessoas foram feitas para o deleite eterno de Deus. Para que Deus, vendo a criação glorificar o seu nome, Ele se deleite, Ele se alegre com a criação e Ele abençoe a sua criação. Então Jesus está nos ensinando algo profundo. Jesus está dizendo, há uma equiparação entre a prática e entre a intenção, o desejo. E se você não compreende isso, você transforma o outro em objeto de prazer. Pastor, e como é que eu faço para não sentir desejo ao olhar para outra pessoa? Guarde os seus olhos. Não olhe. Porque se você olhar, você deseja. Se você desejar, você consome. Se você consumir, você morre. A morte entra pelos olhos. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem trevas, quão grandes são estas trevas. Escritor de Provérbios, no provérbio de número 2, versículo de número, 27, versículo 20, ele diz assim: o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Pedro escreve na sua primeira missiva, no capítulo 2, versículo 14: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engoldando as almas inconstantes. Jesus está fazendo uma cirurgia nos seus discípulos, e Jesus está dizendo, não é preciso a prática, basta a intenção. E a intenção é pesada na balança de Deus, e quando pesada na balança de Deus, se encontrada em falta, ela equivale à prática. Porque quem intenciona, faz. Porque quem deseja é covarde. Você não está dando a outra pessoa o direito à liberdade. Você está convidando essa pessoa para a intimidade do seu prazer e do seu desejo, sem que haja consentimento, e sem que haja aliança, e sem que haja consentimento do eterno e aliança do eterno. Tem que haver consentimento da pessoa e tem que haver consentimento do eterno. Tem que haver aliança com a pessoa e tem que haver aliança com o eterno. Então Jesus começa a dizer, se você pensa que a graça de Cristo facilitou as coisas, a graça de Cristo esclareceu as coisas. A graça de Cristo esclareceu as coisas. E o que é que Jesus então faz? Jesus resgata a dignidade da pessoa. Os fariseus, quando eles caminhavam na rua, eles caminhavam com os olhos cerrados. Você já viu crente assim, santo demais? Eu já vi.
Eu convivo com essa turma aí há 20 anos. Os fariseus não eram diferentes. Eles, quando andavam na rua, eles andavam com os olhos cerrados. E aí, quando você se aproximava de um fariseu, ele dizia assim: eu sou como Jó. Eu fiz uma aliança com os meus olhos para não fitá-los numa virgem. E aí eles iam cerrando os olhos. E quando eles tinham a oportunidade de criticar uma mulher, eles criticavam a mulher porque ela não estava vestida adequadamente, porque sua cabeça estava descoberta. E aí eles procuravam sempre cuidar da própria roupa. Eles procuravam sempre cuidar de sua dieta espiritual, de suas orações. Eles tinham todo um mantra e eles cuidavam deste mantra. Jesus então olha para eles e diz: vocês são sepulcros caiados. Eu preciso ensinar para vocês que o problema do adultério e do divórcio não é porque você encontrou uma menina mal vestida na rua. O problema do adultério e do divórcio não é porque a nossa sociedade é uma sociedade promíscua e para você acessar a pornografia e o sexo você precisa de apenas um clique. Há 50 anos atrás, para alguém acessar a pornografia e o sexo, bastava pensar. O problema não é a sociedade que está promíscua, o problema não é o acesso à pecaminosidade, a facilidade do acesso às muitas possibilidades de pornografia. Jesus vai dizer: o problema são os olhos. O problema está em você e não nas coisas externas. Se você escolher viver em santidade para a glória de Deus, você pode conviver na masmorra, você pode conviver no palácio, ou você pode conviver no deserto. Em qualquer lugar, Deus será glorificado na sua vida e na sua história. Aí Jesus diz assim: compreenda que o problema não está no terceiro. A missão de santificação está único e exclusivamente atrelada a você. Aí ele traz 3 conselhos lindos. Já já a gente vai conversar sobre o aspecto do divórcio mais precisamente. Mas o primeiro conselho que Jesus dá é o seguinte: se o teu olho direito te faz pecar, arranca e lança fora. Arranca, é isso que o texto diz, e lança fora. Não vá fazer igual o pai da igreja que se castrou pensando em se livrar do desejo sexual, viu, irmão? E nem vá chegar em casa hoje à noite arrancando os olhos, porque se você fizer isso, você não aprendeu aqui. Jesus não está falando literalmente não, viu, irmãos? Porque senão hoje eu aprendi, irmão, uma coisa difícil, mas o reino do céu é tomado por esforço. Quando a Escritura diz assim: arranca o teu olho, a Escritura está nos ensinando alguns princípios importantes. O primeiro deles é que você não pode confiar em você mesmo. Você não pode achar que você tem capacidade inata de vencer essa tentação. Você não pode achar que você tem em você capacidade e potencialidade para se sair bem desta tentação. Você tem que aprender a amputar, a fechar a porta, a não dar lugar ao diabo. E Jesus diz assim: depois que arrancar, lança para longe. É a amputação e distanciamento. Ou você corta essa conversinha com o WhatsApp e se distancia, ou você morre. É isso que Jesus está dizendo. Ou você exclui ela da tua agenda, ou você morre. Amputação e distanciamento. Não há outra forma de vida e de restauração para você. O Deus de livramento fala com você nessa noite. Não, mas eu vou flertar e eu vou ver até quando eu suporto. Você vai morrer. A morte será a próxima companheira de viagem. Mas o Cristo de Deus está nos ensinando algo importante.
Não confie em você mesmo, irmão. Não confie nos seus próprios olhos, eles vão te destruir. Não confie nos seus próprios membros, no seu próprio coração, ele pode te destruir. Confie no seu Deus, confie no Senhor, confie naquele que te salvou, naquele que te comprou, naquele que colocou um cântico na tua boca, naquele que hoje à noite te dá livramento. É nele. Primeira verdade que nós precisamos aprender: não pense que você está no controle. Você não está. Você não está. Foi que Jesus disse: se o teu olho te escandalizar. Olha que coisa interessante. Como é que você é escandalizado pelo seu próprio olho? Não, pastor, eu sou crente, eu só olho para onde eu quero. Jesus disse assim: o teu olho vai te escandalizar, e depois que o teu olho olhar, você vai dizer assim: meu olho, o que é que tu está fazendo olhando para aí? Irmão, já aconteceu de você se escandalizar com o seu próprio olho, sim ou não? Eu pensei que era só eu. Já aconteceu de você pensar assim uma coisa, depois de você pensar e dizer: Jesus, será que eu sou crente mesmo? Pensando num negócio desse, pensando em matar esse irmão. Jesus. Eu estou brincando, irmão. O teu olho pode te escandalizar. Pastor, pois eu sou crente e eu só olho para onde eu quero. Eu posso entrar em qualquer ambiente, eu saio ileso. Eu posso participar de qualquer roda de escarnecedor, eu não me corrompo. Eu posso jogar de baralho na rua e de dominó com 1 litro de cerveja e de cachaça do lado, e eu fico evangelizando os camaradas enquanto eu estou jogando. Você está gerando mau testemunho. A se converter, envenenado, em nome de Jesus. Não é assim, pastor? Se você confiar nos seus membros, eles vão te escandalizar. Primeiro ponto, primeira verdade. Segunda verdade: amputação e distanciamento. Arranca e lança longe. Amputação e distanciamento. Um dia eu conversava com um jovem, o jovem dizendo que enfrentava uma pressão muito grande, um problema de ordem sexual, e aí eu trouxe esse conselho para ele. Meu querido, o primeiro conselho é amputação e o segundo é distanciamento. Ele disse: o sangue de Jesus. Aí eu fui explicar que a amputação não era para ele cortar nada, né? Porque senão isso daria um problema sério. Amputação é você retirar qualquer tipo de instrumento que te conecte ao pecado. Se você tem problemas com a internet, cancela essa desgraça da tua casa. Se você tem problemas com a internet, compra um celular daqueles de R$20, que você joga no chão, ele se espatifa todinho, depois está bonzinho de novo. Não tem daqueles? E quando o ladrão vem, você tem prazer de entregar para ele. Eu tinha um celular da empresa, que era um celular, na primeira empresa que eu trabalhei, era um celular tão desanimador, um Siemens, é o novo. E eu estava saindo de casa, na parada do lado lá de casa, aí o dono do celular chegou. Passa o celular. Aí eu disse: pois não. Meti a mão no bolso e joguei assim para ele. Quando eu joguei, ele segurou, ele disse: não tem vergonha de ter um celular desse não, vai? Aí me devolveu e disse: muito obrigado. Será que era ruim o celular? Nem ele quis. Ele pode ser ruim, mas ele pode ser um instrumento de vida na sua vida. Ampute. Pastor, mas eu não consigo ficar sem internet. É um olho, você tem que amputar. Pastor, mas eu tenho que estar no Face, tirando foto, sorrindo, mostrando para todo mundo que está tudo bem, que está uma bênção. E se eu não disser o que eu vou almoçar, é capaz de eu morrer. Eu tenho que tirar foto do meu almoço.
Ô irmão, essa semana mandaram uma foto, eu achei muito engraçada a foto, que retrata muito a realidade, né? A esposa dizendo assim, ó: filho, essa não ficou boa, deixa eu tirar outra. E o marido assim, ó, estressado, porque tinha que tirar outra foto, né? Nós temos que amputar algumas coisas se a gente quiser permanecer vivo. Isso que Jesus está ensinando. E não é apenas amputar, é amputar e distanciar-se. Amém, irmãos? Ou a gente exerce o distanciamento, ou nós nos distanciaremos do eterno. Isaías, o profeta, diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós para que Ele não nos ouça. Para que Ele não nos ouça. E em terceiro e último lugar, em alguns casos, não perder tudo é uma grande vitória. Jesus disse assim: é melhor que você perca só um olho e o resto do seu corpo celebre o céu, do que com os olhos intactos você vá para o inferno. Então o que Jesus está ensinando é, em alguns casos da vida, não perder tudo é uma grande vitória. Então, se você está precisando conversar com seu cônjuge e você está com medo de perder alguma coisa que te é preciosa, perca, mas continue eterna, continue eterno. Porque às vezes, com medo de infligir angústia no cônjuge, nós negociamos a eternidade. Às vezes, com medo de infligir dor no outro, nós negociamos as coisas eternas. Abra o seu coração e deixe essa carga, lance fora isso que tem trucidado a tua história e a tua vida. E ainda que você perca alguma coisa na jornada, continue eterno, continue eterna, continue conectado com Deus Todo-Poderoso e o Deus gracioso. Ele vai te dar graça. E ainda que você perca alguma coisa, se você está nele, você vai ter vida e vida com abundância. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Jesus resgata a dignidade da pessoa, Jesus resgata a dignidade do semelhante. Quando ele diz: a mulher não é objeto de prazer, a mulher é coroa da criação. Quando ele diz: você enquanto pessoa tem responsabilidades e precisa assumir essas responsabilidades. O problema não é a libertinagem, a liberalidade, o acesso. O problema é o seu coração. Assuma compromisso e responsabilidade, mude. Porque às vezes nós queremos que Deus faça alguns milagres extraordinários e Deus nos dê promessas, e que essas promessas sejam magias na nossa vida. E quando Deus chamou Josué, Deus disse: Josué, Moisés meu servo morreu, agora é contigo. Onde tu colocar a planta do teu pé, eu serei contigo, e quem se levantar contra ti, ele não resistirá. O que é que Moisés está dizendo? O que é que Deus está dizendo para Josué? Deus está dizendo para Josué: ô Josué, eu tenho uma promessa. A promessa é que eu vou te dar a terra. Agora você não pode ficar sentado esperando que a terra venha ter um encontro. Eu vou te dar a terra, mas você tem que entrar nela. Eu vou te dar a terra, mas você tem que colocar o seu pé nela. Você tem que conquistar. Você tem que ter coragem de dar um passo. Pastor, eu estou querendo me libertar desse pecado que me aprisiona há 30 anos. Pois dê um passo em nome de Jesus. Pastor, o meu sonho é eu desenvolver um projeto missionário aqui na igreja e eu conseguir ganhar mais de 2.000 almas para Jesus por ano. O meu sonho é mudar a história da África, da Irlanda,
de qualquer que seja o país do meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, conquista o primeiro metro quadrado na tua vida e muda a tua história, e vai dando um passo de cada vez, vai tomando posse, vai dominando os teus desejos e controlando as tuas vontades e submetendo à cruz de Cristo os teus sonhos, vai caminhando passo a passo, conquistando. Toda a terra será tua, mas você tem que dar o primeiro passo. Às vezes nós queremos conquistar muita coisa, mas ainda não conquistamos um espaço de liberdade. Às vezes nós queremos fazer muito para Deus, mas não somos capazes de fazer nada para nós. E o projeto de Deus na tua história começa na individualidade da tua vida e da minha vida. Se Deus não tem acesso à minha interioridade para me moldar, eu serei uma fraude, uma mentira. Que o Espírito de Deus encontre espaço no nosso coração, e que Ele possa nos levar para a direita, para a esquerda, que Ele possa nos ordenar parar, que Ele possa encher os nossos lábios e nos ordenar falar, que Ele possa guiar os nossos caminhos, que Ele possa guiar os nossos pensamentos, que Ele possa guiar os nossos relacionamentos, que Ele possa guiar a criação dos nossos filhos, a condução da nossa história. Nós teremos paz, nós teremos paz, nós teremos paz. E por fim nós temos aqui um resgate à dignidade do matrimônio. E aí quando a gente pensa sobre essa perspectiva do matrimônio, nós precisamos falar mais precisamente sobre esse aspecto do divórcio. Porque quando a gente olha para o aspecto do divórcio no Novo Testamento e na Escritura Sagrada, a nossa visão é sempre esta visão de que o divorciado é o condenado. E alguém que passou pelo processo do divórcio é alguém indigno de ser aceito na mesa como alguém comum. Não, pastor, mas a Bíblia diz que quem se casa com divorciado comete adultério. Recebi um casal de jovens, ele passou pelo processo do divórcio, isso tem uns meses. E ele me disse que foi humilhado numa escola bíblica dominical pelo seu líder. Porque depois de um casamento extremamente conturbado, sofrido, ele também é responsável no processo, o casamento não deu certo, irmãos. E a palavra que ele recebeu do seu líder foi uma palavra de que agora ele deveria se manter sozinho, que se ele optasse por se relacionar com outra pessoa, ele estaria desconectado do reino. É muito fácil você fazer interpretações literais de textos quando não é você que precisa segui-los. Eu perguntei para aquele casal: esse pastor que disse isso com vocês tem 2 paletó? Ele disse: tem, pastor, ele tem vários paletós. Eu disse: mas não era para ter. Jesus disse que se você tem uma capa, você não tem que vender, se tem 2 capas, não tem que vender e tem que ficar só com uma. Sim ou não, irmãos? Não é literal não isso aqui? E como é que a gente tem 2 paletó? Para que liberar os escravos? Se Paulo disse que o escravo deve permanecer escravo, agora servo de Deus, mas permanecer escravo do seu Senhor. Vamos fazer a interpretação literal. É muito fácil você falar sobre perdão até você ter alguém para perdoar. É muito fácil você falar sobre divórcio até que não seja você a pessoa afetada por essa tragédia. O divórcio, irmãos, não é um presente que a pessoa recebe. O divórcio é uma tragédia que marca a pessoa, que gera um profundo sofrimento. E às vezes
O diabo destrói o casamento e a igreja sepulta o divorciado. Não estou aqui aprovando, porque tem irmão que precisa da aprovação do pastor para se divorciar. Então, se você estiver pensando em se divorciar e precisar da minha aprovação, você vai se divorciar porque você é envenenado. Que você quer. Deus não quer que você se divorcie. E nem você quer se divorciar. Mas quando você pega um avião, o propósito é você pegar o avião e chegar no destino. Sim ou não, irmãos? Você entra pela porta da frente. Quando você chega na metade do sobrevoo, vem uma turbulência. E aí a turbulência exige um pouso de emergência. E aí o avião pousa por causa da turbulência. Um pouso de emergência na floresta. Uma porta do meio se abre. E você é a pessoa que está lá na frente. Se você ficar na porta, você morre e as pessoas que estão no avião também vão morrer. Quando você olha para baixo, você percebe que o balão não se abriu. Não tem aquele balão que se abre, né? O balão não se abriu. O que é que você faz? Você pula, se esborracha lá embaixo. Se quebra todinho. Sai vivo. Todo quebrado. O nome disso é divórcio. Divórcio é um acidente. O problema é que tem gente hoje que se casa entrando pela porta dianteira, pensando que o divórcio é a porta traseira. O divórcio é a saída de emergência, para não gerar morte. Não é o propósito de Deus. Mas eu preciso dizer 4 coisas para que os irmãos entendam. A Escritura nunca aconselhou o divórcio. Quando Deus orientou Adão e Eva, foi para que eles estivessem monossomaticamente, legitimamente, ordenadamente casados para a glória do nome de Jesus. Mas a Escritura Sagrada deixa claro que se você estiver solteiro, se você estiver divorciado e se você se casar, você adultera. Sim ou não, irmãos? Está escrito ou não está? Aí a gente leu que se a pessoa, quando Jesus dá essa ordenança, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: quer dizer, Jesus, que se é esta a realidade relativamente à mulher, então não convém casar. A cultura do divórcio era tão impregnada no coração dos discípulos que eles disseram assim: então, Jesus, se for para me casar e não poder se divorciar, não convém casar. Aí um então diz assim, uma revelação assim extraordinária, diz assim: é bom que fique só. Aí Jesus olha para ele e diz assim: nem todos podem receber esta palavra, porque há eunucos que foram feitos eunucos do ventre da mãe, gente que não tem desejo e libido. Tem gente que não tem desejo e libido. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, castrados pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino de... Aí Jesus diz assim: mas nem todos podem receber esta palavra. Pastor, se recasar, adultera. Mas se abrasar, também adultera, sim ou não? E Paulo, o apóstolo, disse que se você não for casado e se abrasar, comete adultério. Jesus disse que se você olhar, intentar e desejar, comete adultério. Então, pastor, ele tem que permanecer solteiro e morrer solteiro, vai morrer adúltero do mesmo jeito. A não ser que ele seja eunuco. E se ele for eunuco, ele não vai ter nem casado a primeira vez. Os irmãos estão começando a compreender, irmãos? Que a gente cria toda uma lógica a partir de uma perspectiva de que a pessoa está condenada a viver sobre a sombra e sobre a égide da dor. Mas ela será uma adúltera e uma adúltera do mesmo jeito. Pastor, e qual é o conselho que o senhor traz? Eu quero trazer 4 conselhos para a gente concluir o sermão nesta noite. O primeiro conselho que eu queria trazer para os irmãos é o seguinte: a Bíblia condena o falso casamento. Pronto.
Porque às vezes a gente acha que a Bíblia é contra o divórcio, e ela é mesmo. Mas o divórcio não é quando você assina um papelzinho e se desquita, não. O divórcio é quando o seu casamento não é um casamento legitimado pelo Eterno. O divórcio é quando não há entrega, quando não há relacionamento sexual. O divórcio é quando não há companheirismo, quando não há amor. Isso é divórcio. Pastor, mas eu estou vivendo com a minha esposa há 30 anos. Não, você está convivendo. Eu já aconselhei um casal de 19 anos de casado que mantiveram relação sexual 7 vezes. Você consegue pensar nisso, irmãos? Você acha que é casal mesmo? Você acha que estão casados mesmo? Mas são aprovados. Porque a capa está boa. Porque a roupa parece de crente. E o jeito parece de crente, e não assinaram nenhum tipo de documento, estão suportando. Gente, casamento não é para você suportar. Casamento é para você se alegrar. Casamento é para você ter alguém para carregar a carga difícil da vida. Casamento é para você ter alguém que você respeite, que você ame, que você considere, que com inteireza de coração você sirva. Volto a repetir aos irmãos: o propósito de Deus não é o divórcio e nunca foi. Nunca foi. Mas o propósito de Deus também não é o sofrimento, não é a morte, não é o desespero e a angústia. Um irmão um dia chegou para mim e disse: pastor, o que eu faço? Eu disse: faça o que você entender ser melhor. Pastor, eu já converso com o senhor há quase um ano, o senhor nunca me aconselhou a se divorciar. Eu disse: se eu conversar com você mais 10 anos, eu não vou aconselhar você a deixar ela. Aí ele disse assim: pastor, ontem à noite eu acordei, ela estava com um balde de água quente para derramar no meu ouvido. Eu disse: deixa essa tribulada para lá. Nem dizer o que eu disse. Deixe em nome de Jesus e vá-se embora, meu filho. Pastor, então eu posso deixar? Eu disse: você já podia, você é livre. Agora, entre você morrer e permanecer casado, eu prefiro você vivo. Aí disse: é mesmo, pastor? Eu digo: é. A singularidade da vida é maior do que qualquer norma de lei. E para que você se mantenha vivo, irmãos, tem irmãs que sofrem, que são violentadas fisicamente. E vocês sabiam que no Talmud, não é na Bíblia, viu, irmãos? É no Talmud um registro judaico que é escrito por mestres judaicos. No Talmud, quando você ia para a guerra, você assinava uma carta de divórcio e entregava para a mulher. Aí tinha mulher que esperava 2, 5, 10 anos, 15 anos. Não tinha celular para você ligar: minha filha, me livrei de uma bala aqui agora. Não dava para você mandar um WhatsApp. Aí tinha mulher que depois do 7º ano, 8 anos, eu vou usar a minha cartinha. Tinha mulher que no outro mês já estava usando. Tinha mulher que quando o marido saía na porta, dava um beijo na carta e dizia: bendito seja o Senhor. Essa era a tribulação. Ou quando o marido era preso. Olha só, se o marido fosse preso, ele era obrigado a assinar a carta de divórcio para a mulher estar livre. Porque era muita desonra para uma mulher conviver com um homem que passou pelo processo de prisão. Tá certo? Então, o primeiro ponto que eu queria conversar para a gente concluir é que Deus condena o divórcio, assim como Deus condena o falso casamento. Então, se você, da altura da sua hipocrisia, critica quem se divorciou e o seu casamento não é um casamento legítimo, honrado, repense a sua vida. Porque você não foi colocado como juiz. Você foi colocado como servo. E o servo alheio, só quem julga é o Senhor. Segundo princípio, o segundo casamento nunca será perfeito por causa do divórcio. Então essa ideia de: eu vou me divorciar e vou me casar de novo e o outro vai ser perfeito. Vai não. Porque você pode até encontrar outra pessoa perfeita, mas ele vai casar com você. Aí não vai ser perfeito. Pastor, e como é que eu faço para me ter o casamento perfeito? Gente, o casamento não é perfeito nem quando um dos dois é perfeito. Você sabia?
Pastor, e tem gente perfeita? Tem, Jesus é perfeito. Você está casado com ele, de vez em quando o relacionamento de vocês entra em conflito, não entra, irmão? Uma pessoa perfeita é, mas você não é. E aí porque você está lá, a relação tem tribulação. Então vai ter tribulação. Então não pense que o segundo casamento vai ser um mar de rosas, agora eu encontrei. Não, isso é irrealidade. A alegria é uma decisão, a felicidade é uma decisão e santidade é uma decisão. E aí eu já citei para os irmãos, o divórcio deve ser uma saída de emergência. E por fim, a expressão casamento no hebraico é kiddushim. E kiddushim significa santificado e consagrado. Pastor, eu passei pelo processo do divórcio, o trágico processo do divórcio. E agora eu queria saber o que eu tenho que fazer. Kiddushim. Consagre a sua vida a Deus. E procure acertar. Procure cuidar da sua história. Pastor, eu me divorciei e não me casei mais. Kiddushim. Você é consagrado ao Senhor e você é consagrado ao Senhor. Pastor, eu estou casado e estou pensando em me divorciar. Kiddushim. Consagre a sua vida e não faça isso. Cuide do seu casamento e da sua casa. O amor cresce, nasce, se estabelece e morre, mas o amor também ressuscita para a glória do nome de Jesus. Kiddushim, que haja santidade, que haja consagração e que haja restauração de Deus no seu casamento. Porque é este o desejo de Deus para nós. Amém, queridos? Irmãos, ficou claro o tema? Sim ou não? Se alguém tiver alguma dúvida, depois desejar nos interpelar, por favor, nos procure após o culto, porque esse é um tema extremamente importante. Mas para a gente concluir essa noite, eu preciso que você entenda algo de Deus. Tudo que você encontrar na Escritura Sagrada tem o propósito de preservar a vida. Não gerar morte, mas preservar a vida. Cuide das pessoas com amor e cuide das pessoas com legitimidade. Você assim estará cumprindo o maior dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. São 9h. Amém. Hoje é o último culto do... Meu Deus, irmãos, olha, notícia ruim. É para a gente ir para casa triste, né? Hoje é o último culto do irmão Giovanni aqui, o guitarrista. Ele vai estar viajando, indo morar em Tianguá, né? Ah, mas é pertinho, né, irmão Giovanni? Então, em Tianguá dá para vir congregar aqui nas quintas e domingo. Eu vou deixar... Mas ele vai congregar com o pastor Silas Cabral, pastor daquela cidade. É aquele que pregou aqui. Você estará muito bem alimentado, viu, irmão Giovanni? Em nome de Jesus. Chamar o Giovanni aqui à frente. Eu queria uma salva de palmas para a vida e o ministério dele. Cadê a família? Toda a família do irmão Giovanni estiver aqui. Giovanni, irmãos, é um instrumento de Deus. Essa linda família serviram ao Senhor neste lugar e agora estão indo para Tianguá para abençoar a cidade de Tianguá. E eu estava pensando que eu ainda ia lutar jiu-jitsu com ele, mas não vai dar tempo não, né? Não vai dar tempo. Mas eu queria agradecer, Giovanni, em nome da família Expedicionários, todo o serviço, toda a doação. E eu quero dizer para você que não há nenhum movimento que você tenha feito neste lugar que o Senhor Deus não faça prosperar os seus caminhos. O Deus de retribuição vai continuar cuidando desta família e eles continuarão sendo uma bênção naquele lugar frio, viu? E o pastor gosta de lugar frio, me convide para mim lá, viu? Qualquer dia desse. Amém. Vamos convidar o nosso irmão
chamar aqui o irmão Ferreira. Irmão Ferreira, esteja orando por nós, nos abençoando e orando por esta família, para que o Senhor possa guardá-los naquela cidade. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, Pai amado, somos gratos, Paizinho querido, pela palavra de ensino, Pai, que fique gravada nos nossos corações, Senhor, para que possamos cada dia desviarmos do mal. Pai amado, este casal que está viajando, toma nas tuas mãos, Senhor, usa, Senhor, ali naquele lugar, como tu usaste aqui, Senhor, para a glória, honra e louvor do teu santo e glorioso nome. Pai de bondade, guarda, abençoa, sê com eles lá, Senhor, que sejam bênção, como tem sido aqui. Pai de bondade, abençoa maravilhosamente todos os teus servos neste momento. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus repouse sobre a comunidade. Quem tem fé, diga amém. Deus vos abençoe sempre.